Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 4, versos 18 a 25. Quero falar com vocês sobre vivendo pela fé, como Abraão viveu pela fé, o nosso pai. E eu quero ler com vocês, queria que vocês lessem, porque esse é um dos trechos, para mim, dos mais bonitos da Bíblia. Porque fala da fé do nosso pai. Romanos capítulo 4, versos 18 a 25. Vamos lá? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus prezados irmãos, não existe um personagem depois de Jesus Cristo mais importante da Bíblia do que a figura de Abraão. Abraão, ele é a base histórica de pelo menos 3 religiões no mundo: do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Abraão, ele é admirado pelos islâmicos, porque ele é o pai de Ismael. Abraão, ele é venerado pelos judeus, porque ele é o pai, ele é a origem histórica da nação de Israel. A nação de Israel começa em Gênesis capítulo 12, com o chamado de Abraão, e com a tríplice promessa que Deus faz a Abraão. Mas eu queria chamar sua atenção para o fato de que Abraão também é um dos personagens mais importantes para nós como cristãos. Porque é através da aliança da graça que Deus faz com ele, que através do seu descendente, que é Jesus Cristo, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Por favor, abra sua Bíblia aí em Gálatas. Volta um pouquinho, Gálatas. Eu queria que você observasse o que está aí no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. E ele vai dizer algo preciosíssimo para nós cristãos. Porque se Abraão é importante para os judeus, Abraão também é importante para nós, os cristãos. E veja o que é que Paulo coloca. É o caso, Gálatas capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Filhos de... Veja bem, não são aqueles que são descendentes sanguíneos, carnais. Mas para nós cristãos a importância está na ascendência espiritual. E se você observar bem, você vai observar no versículo 9, ele vai dizer assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. Todos os verdadeiros crentes são descendentes espirituais de Abraão.
E você virando a página no capítulo 3, você vai descobrir, eu quero que você leia comigo versos 28 e 29. O que é que diz aí? Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos descendentes espirituais de Abraão, porque o descendente dele principal se chama Jesus Cristo. E é por isso que lá na genealogia que Mateus vai colocar, ele vai começar falando de Jesus Cristo como filho de Abraão e também filho de Davi, descendente de Davi. E a importância da figura de Abraão é demais para nós, e nós precisamos conhecer a fundo essa figura. Esse homem que, segundo Gênesis capítulo 11, ele é descendente de Sem. Se você pegar a genealogia de Sem, você vai descobrir que ele vem dessa descendência. Você vai descobrir algo extraordinário também, que ele era um homem pagão, e que ele morava em Ur da Caldeia, quando aos 75 anos, Deus se revela a ele. E Deus faz para ele uma tríplice promessa. Deus promete a ele um grande nome, Deus promete a ele uma grande descendência, e Deus promete a ele uma terra. E diz o texto sagrado, lá em Gênesis capítulo 12, que ele partiu em obediência a Deus. E a vida de Abraão se divide pelo menos em 3 partes. Essa primeira parte que vai dos seus 75 anos até os 100 anos, quando nasce o seu descendente que se chama Isaac. Durante esses 25 anos você tem essa história maravilhosa do chamado de Abraão e do cumprimento da promessa na vida dele. A segunda parte são mais 25 anos, quando vai desde o nascimento de Isaac até o Monte Moriá, quando ele vai ali debaixo da aprovação de Deus, debaixo do desafio de Deus, ele vai colocar sobre o altar e vai consagrar o seu filho Isaac a Deus. E naquele momento ele é provado ali, e naquele momento diz Tiago, capítulo 2, que Abraão não é um homem somente de fé, mas um homem de obras. Porque a fé, ela opera através de obras. E Tiago diz, naquele momento, ele foi justificado pela fé também. Deus imputou para ele a justiça divina. E alguns comentaristas dizem que foi ali no Monte Moriá, verdadeiramente, que Abraão foi convertido, foi transformado. A última parte da sua vida vai dos 125 anos. Eu queria que você observasse o que está lá em Gênesis, porque Abraão vai viver bastante tempo. Não sei se Deus chama ele, né, aos 75 anos, mas eu queria que você fosse, por favor, lá no capítulo 25 de Gênesis, e você vai descobrir outro detalhe interessante na vida de Abraão. Você vai descobrir, veja aí no versículo 7, o que é que diz aí? 7 e 8, vamos lá? Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Veja que praticamente Abraão, na sua fé experimental, na sua fé existencial, desde o seu chamado aos 75 anos, ele viveu 1 século, 100 anos de vida com Deus, de vida de fé, de vida de obediência. E a Bíblia diz que Abraão, ele é chamado de amigo de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 2. Mas esse texto de Romanos, capítulo 4, traz para mim e para você, nós que somos descendentes espirituais de Abraão,
herdeiros da promessa, pelo menos 3 aspectos extremamente importantes sobre a fé de Abraão. E é isso que eu quero colocar para você aqui nessa noite. Se nós somos de Cristo, nós somos filhos de Abraão, somos herdeiros da promessa, nós temos essa ascendência espiritual. E todos nós devemos imitar Abraão, todos nós devemos imitá-lo na sua consagração, na sua dedicação e principalmente na sua fé. Na sua fé. Em primeiro lugar, veja no versículo 18 de Romanos 4. Lê comigo, por favor, 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será o quê? A tua descendência. Grife essa expressãozinha aí, esperando contra o quê? A esperança. Significa que, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista daquilo que ele vivia, da sua condição, ele jamais seria pai de numerosa o quê? Nação. Diz o texto aí, se você observar, no versículo 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Significa que havia uma desconexão entre aquilo que Deus havia prometido e aquilo que era a realidade dele, do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico. E a primeira lição que a gente aprende aqui é que a fé de Abraão era uma fé ultra circunstancial. A sua fé não estava baseada naquilo que ele via, na sua condição pessoal, na sua condição circunstancial. E esse é o grande desafio da gente, irmãos. Porque muitas vezes nós temos uma fé confessional, uma fé mental, mas nós, quando olhamos para as circunstâncias, para as dificuldades, para os problemas, para as nossas limitações, nós não cremos. Nós não cremos. Nós não esperamos contra o quê? A esperança. Volta, por favor, lá em Gênesis capítulo 15. Que é a citação que Paulo vai fazer. Gênesis capítulo 15. Abraão era um homem crente. Abraão rejeitou os presentes do rei de Sodoma e Gomorra. Abraão foi um dizimista fiel, ele entrega os seus dízimos a Melquisedeque, rei de Salém. E diz no versículo 15, no capítulo 15, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, sou eu que te protejo. E o teu galardão será sobre modo o quê? Grande. Ou seja, eu te protejo e eu sou a sua herança. Eu sou o seu galardão, eu sou a sua porção. Diz Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o quê? Teu herdeiro. Preste atenção, Abraão. Você já está aqui com 85, tem 10 anos que eu fiz a promessa, você está meio desesperado, está tudo amortecido, não tem perspectiva, mas o herdeiro. E Deus tem umas coisas interessantes. Sabe o que Deus fez? Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes.
e lhe disse, será assim a tua o quê? Posteridade. Veja, irmãos, seu Rafael e dona Berta. Seu Rafael, cadê ele? Está aí? 86 anos. E ele ainda teve uns 4 ou 5. Abraão não teve nenhum, nem Sara. Diz, na idade que eles estavam, você vai ser pai, né? O que diz aí? De numerosas nações. Assim será a tua o quê? Posteridade. Vocês estão entendendo por que Abraão, ele esperou contra a esperança? Porque da perspectiva dele, não havia solução. Irmãos, eu tenho batido isso aqui, e a gente precisa entender que as coisas de Deus, elas não se realizam com a lógica humana, com os recursos humanos, com a sabedoria humana. O justo viverá pela fé. E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Eu queria que você entendesse, em primeiro lugar, que a nossa fé, ela é ultra circunstancial. A fé de Abraão era assim. A fé de Abraão era assim. Segunda coisa que eu acho maravilhosa da vida de Abraão, na fé de Abraão, e Paulo destaca aqui em Romanos capítulo 4, versículo 19, ele diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando o quê? Glória a Deus. A fé de Abraão era ultra circunstancial, mas a fé de Abraão também, ela se fortalecia nas promessas de Deus. Pois aquele que prometeu, vai cumprir. E eu acho, aqui tem uns detalhes muito interessantes, e sem enfraquecer na fé. E aí diz, não duvidou por incredulidade. Ele duvidou não por incredulidade. A dúvida dele não era resultado de incredulidade. A dúvida dele era circunstancial. Você se lembra que quando o anjo avisou que ele seria pai, diz que Sara o quê? Sorriu. Esse homem não vai de nada. Como é que vai acontecer? Hein, Alzira? A Alzira ia rir. Ia dar uma risada boa. Ei, senhor, você está gozando comigo? Está de brincadeira. Não é assim? E você já notou que a gente ri de umas coisas ridículas que acontecem quando Deus promete umas coisas para nós? E a gente duvida. Você lembra de Gideão? Que ele tinha que enfrentar um exército de 100 mil. Chamou 32, vieram 32 mil. Depois houve uma redução para 10 mil e Deus disse, só vão 300. E o cara estava tão doido que ele ficou provando a Deus, porque ele não acreditava. Não era por dúvida, não. Ele não queria entrar numa fria. Sabe por quê, meus irmãos? Todos nós somos crentes, mas todo mundo aqui tem medo de passar vergonha, porque creu. E a gente acredita, mas põe um país como boi de piranha na frente. Se não engoliu aquele, a gente vai. Se engoliu, eu não sabia? Eu sabia que esse cara era louco. É assim que a gente faz na igreja. A gente não crê, a gente não acredita. E o que é interessante é que ele não duvidou por incredulidade. Não foi por incredulidade. Foi por questões que ele achava aquilo tão mirabolante da parte de Deus. E é tanto que depois o nome de Isaac é colocado, e Isaac significa o quê? Riso. Riso. Porque não foi um riso de gozação, foi um riso de Senhor. Se tornou um riso de alegria, de contentamento, de satisfação.
Irmãos, a natureza da esperança é esperar no que a fé crê. Se você não crê naquele que prometeu, se você não crê na palavra de Deus, você não espera. Você não espera. Veja nesse texto que mas pela fé se fortaleceu e diz o quê? Dando o quê? Ele esperou dos 75 aos 100 anos. E durante esse período que ele esperou o cumprimento da promessa, ele esperou dando glória a Deus. Ele se fortalecia, crendo que aquele que prometera era fiel para cumprir aquilo que havia prometido. E aqui entra uma coisa importante, irmãos, para mim e para você, na nossa caminhada da vida cristã, é que ou a gente crê que a Bíblia é a verdade, ou a gente crê que aquilo que Deus está dizendo vai se cumprir, ou a gente crê que aquilo é de fato verdade absoluta, ou a gente crê que a palavra de Deus é poderosa para modificar, para transformar, para realizar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, ou a gente crê ou não crê. Terceiro lugar, a fé de Abraão era ultra circunstancial. A fé de Abraão se fortalece nas promessas de Deus. Mas a fé de Abraão é para ser imitada por aqueles que são o quê? Seus filhos. Veja, irmãos, no versículo 22. Pelo que isto lhe fora também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa o quê? Causa. O que significa isso? Significa que Abraão, ele é um exemplo de fé para nós. E assim como nós somos justificados pela fé, e assim como nós herdamos todas as bênçãos de Deus pela fé, temos o exemplo do nosso Pai para seguirmos. A vida dele, o registro da Escritura, tudo aquilo que está colocado na Escritura Sagrada a respeito de Abraão, é por nossa causa. É para que nós sigamos o exemplo dele. Para que nós sejamos não pais da fé, mas filhos da fé, herdeiros da fé. E é tão interessante o que Paulo vai colocar, porque assim como Abraão foi justificado pela fé, Deus lançou na conta de Abraão, Deus imputou sobre ele a justiça de Cristo. Nós também hoje recebemos a fé salvadora, a justiça de Cristo é imputada na nossa conta por causa da fé. Mas não somente isso, veja o que Paulo vai colocar em Romanos 1, e eu queria que você descobrisse aí comigo, no versículo 17, Paulo vai fazer uma utilização daquilo que Abacuque já tinha aprendido, que Abraão já tinha aprendido. Romanos capítulo 1, 17, que é que diz? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós recebemos a fé salvadora, nós somos justificados pela fé, e agora a partir de hoje é de fé em fé. É de fé em fé, é caminhando pela fé, é crescendo pela fé, é vencendo pela fé, é pela fé que nós vamos seguir, é pela fé que nós vamos caminhar, é pela fé que nós vamos viver. E na igreja, os grandes heróis são os heróis da fé. Quando nós queremos nos motivar, quando nós nos sentimos desanimados na vida cristã, e a carta aos Hebreus coloca isso, ele vai mostrar para aqueles crentes a galeria dos heróis da fé. E ele começa falando de Abel, que adorou o Senhor. Depois ele fala de Enoque, que andou com o Senhor. Depois ele fala de Noé,
que obedeceu ao Senhor. E aí ele vai colocando cada figura do Antigo Testamento. E chega também na figura de Abraão. E ele vai mostrar que a vida de Abraão, 100 anos de caminhada pela fé. De caminhada pela fé. E aí, irmãos, veja o que Paulo vai concluir. Que a fé, ela é o instrumento mais importante para nós recebermos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Agora, veja bem o que Paulo vai dizer aqui. Isso é de uma profundidade muito grande teológica. Ele diz, Jesus, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Significa que a grande bênção da nossa fé é recebermos de Cristo essa imputação de Jesus, que diz assim, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. E a fé, em último lugar, eu diria que a fé é a moeda do mundo espiritual. Nós não podemos adquirir nada. Nós não podemos receber nada. Nós não podemos desfrutar de nada se nós não exercitarmos a nossa fé. Então, nessa noite de Santa Ceia, vamos renovar a nossa fé. Vamos dizer como aquele pai desesperado disse para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me, que eu seja mais crente. Eu sou filho de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Eu sou herdeiro da promessa. E eu tenho que entender que a minha vida é uma vida pela fé. Amém?